Fala, meus queridos, fala, meus guerreiros, fala, minhas guerreiras. Olha só, pessoal, hoje o resumo, tá, é sobre a Constituição Federal, mais especificamente na parte do Poder Executivo. Esse resumo é importante para quem estuda para carreiras policiais, porque é um conteúdo bem cobrado, tá bem, pessoal? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para nossa videoaula, tá bem? Super objetiva, tá? E direto ao ponto. Tá bem? Olha só, eu espero que tu deixe teu like aí, te inscreva no canal e comente aí, pessoal, tá bem? Ajuda muito nós aqui para nos incentivar a cada vez mais produzir mais resumos para vocês, tá bem? Gurizada, vamos lá, sem mais delongas. Olha só, começamos pelo artigo 7.6. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, tá bem? Isso aqui é um artigo tranquilo, mas é decoreba. Todo mundo sabe, tá? Espero que saibam que o poder executivo, pessoal, ele é exercido, tá? Ele é exercido pelo presidente da República, tá bem? Só que a palavrinha-chave aqui que podem mudar em prova é o auxílio, pessoal. O presidente da República, ele é auxiliado pelos ministros de Estado, tá bem? Ele é auxiliado pelos ministros de Estado, tá bem? Vamos seguir, sem mais delongas, gurizada. Olha só, 7.9, pulando lá pro 7.9, que eu tô pegando só os artigos mais importantes e mais cobrados em prova. Esse aqui, pessoal, esse aqui cai em prova, pessoal. Esse aqui cai. Olha só. Preste atenção, meus queridos. Substituirá o presidente da República no caso de impedimento, tá? Se o presidente da República tiver impedido ou estiver em viagem, tá? Quem é que vai substituir? O vice-presidente. E vai suceder o presidente da República, no caso de vaga, o vice-presidente, pessoal, tá bem? Então, olha só, o presidente foi viajar, tá? Tá impedido de trabalhar. Quem é que vai substituir ele? O vice-presidente. É a palavra substituir, pessoal. Substituir. Mas, no caso de sucessão, tá? Sucessão é no caso de vaga. Como é que ficou vago o cargo, tá? Ocorreu o impeachment do presidente, o cargo ficou vago. Neste caso, olha só, ele vai ser sucedido pelo vice-presidente, pessoal. Tá? Eles podem trocar isso em prova, mas fica ligado que tu já estudou comigo aqui no Carreiras Policiais e não vai errar. O presidente ele vai ser substituído em caso de impedimento, pessoal. Ele vai ser sucedido no caso de vaga, pessoal. No caso de vaga, ele será sucedido. Sem mais delongas, tá? Vamos seguir. Se ficar alguma dúvida, comenta, meu caro. Olha só. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, olha só, pessoal, no caso, por exemplo, dos dois, o presidente e o vice viajarem junto, olha só, no caso de impedimento, tá? O presidente e o vice-presidente viajaram junto, ou ocorreu o impeachment, tá? O impeachment, a vacância dos cargos, o impeachment do presidente e do vice, serão sucessivamente chamados, ou seja, tem uma ordem, pessoal, tem uma ordem para ser chamado para assumir o cargo de presidente. Olha só, chamados ao exercício da presidência, o presidente da Câmara, pessoal. Então, em primeiro lugar, será chamado o presidente da Câmara dos Deputados. Então, em primeiro lugar, será chamado o presidente da Câmara dos Deputados, pessoal, tá bem? Em segundo lugar, em caso não possa assumir o presidente da Câmara, assumirá a presidência o presidente do Senado Federal, pessoal, tá? O presidente do Senado Federal, presidente do Senado Federal, tá bem? E em terceiro caso, pessoal, quem é que vai assumir? Presidente do STF, pessoal. Presidente do STF, pessoal, tá bem? Espero que fique bem claro. No caso de impedimento ou vacância de cargos, temporariamente, pessoal, primeiro vai ser chamado ou vai ser convocado o presidente da Câmara dos Deputados para assumir a governança do nosso estado, do nosso Brasil. Em segundo caso, pessoal, o presidente do Senado. E em terceiro caso, o presidente do STF. Isso aqui é bem cobrado em prova. Então decora esse artigo 80 e vamos pra cima deles, hein? Vamos pra cima da banca, cruzada. Olha só, pessoal, isso aqui é tri importante. Presta atenção. Vagando os cargos do presidente e do vice-presidente, far-se-á eleição em 90 dias, pessoal. Em 90 dias da abertura da última vaga. Então, pessoal, vagando os cargos do presidente e do vice-presidente da República, far-se-á nova eleição, pessoal, dentro de 90 dias da abertura da última vaga, tá bem? Olha só. No dia 0, tá?
vagou o cargo de vice-presidente. Não tinha ninguém, tá? Não tinha como outra pessoa assumir aquele cargo ali. No caso, pessoal, nos próximos 90 dias tem que ocorrer a eleição para o vice-presidente, tá bem? Olha só esse detalhe do parágrafo 1º. Esse aqui eu vou até botar de azul, tá? Que é a cor do Grêmio e é muito importante. Ocorrendo a vacância, olha só, pessoal, a vacância nos últimos 2 anos, pessoal, olha só, nos últimos 2 anos, tá, do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias, pessoal, olha só, em 30 dias depois da última vaga, tá? Pelo Congresso Nacional, pessoal. Olha só, nos 2 últimos anos, a eleição vai ser interna, vai ser no Congresso Nacional, para ver quem que vai assumir aquele período de 2 anos para completar o mandato, pessoal, tá bem? Então, presta atenção, olha o que eu falo agora. Nos primeiros 2 anos de eleição, ocorrendo vacância, ocorrendo a saída do presidente ou do vice-presidente, em 90 dias far-se-á uma nova eleição, pessoal, tá? Tu, o cidadão, vai lá e vai votar, tá bem? Mas, se ocorrer essa vacância nos 2 últimos anos, será feita eleições pelo Congresso Nacional, pessoal, tá? E o prazo será de 30 dias para ser feitas essas novas eleições, pessoal, tá bem? Fica ligado nos prazinhos. Artigo 8.2, tá? Isso aqui é melzinho na chupeta, só que tem um detalhezinho aqui que vai cair em prova, tá? Entrou pela Emenda Constitucional número 111 de 2021. Olha só, todo mundo sabe que o mandato do presidente é de 4 anos. Só que agora, pessoal, ele tem início no dia 5 de janeiro, pessoal, do ano seguinte ao das eleições, pessoal. Antigamente não era o dia 5 de janeiro, agora é dia 5 de janeiro. E isso daí vai queimar em prova, porque vai cair muita gente botando que é no dia 1º de janeiro. Não, pessoal, é no dia 5 de janeiro do próximo ano, após as eleições. Artigo 8.3, também bem importante. O presidente e o vice-presidente não poderão, presta atenção, pessoal, não pode, sem licença de quem, pessoal? Sem licença do Congresso, pessoal, se ausentar do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo, pessoal. Olha que importante isso. O presidente e o vice-presidente, eles não podem viajar à Argentina e ficar mais de 15 dias na Argentina afastado do Brasil. Para isso, eles têm que pedir licença do Congresso Nacional, tá bem? O Congresso Nacional tem que aceitar essa licença para permitir que eles fiquem mais de 15 dias fora do território brasileiro, pessoal. Isso aqui é bem cobrado em prova, tá bem? Vou botar aqui uma bolinha para te lembrar e vamos seguir sem mais delongas. Olha só. Tu não pode dormir aqui. Tem que ler todos os incisos do artigo 8.4, são todos importantes, mas eu botei aqui os mais importantes para carreiras policiais. Olha só. Compete privativamente ao presidente da República, pessoal, tá bem? Vamos dar decor aqui. Olha só. O que compete privativamente ao presidente da República? Nomear e exonerar os ministros de Estado, pessoal. Então é o presidente da República que privativamente ele nomeia e exonera os ministros de Estado, pessoal, tá bem? Olha só, compete privativamente também ao presidente ele exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Então, pessoal, o presidente, tá, da República é ele que exerce, tá, a direção superior da administração federal, mas ele exerce essa administração com o auxílio dos ministros de Estado, tá bem? Também o presidente da República, ele pode vetar projetos de lei total ou parcialmente, ou seja, ele pode vetar partes de um projeto de lei ou pode vetar totalmente um projeto de lei. Isso que está de vermelho eu vou te explicar no final, tá? Por que ele está em vermelho, mas é porque é muito importante, né, gurizada? Compete, pessoal, privativamente ao presidente dispor mediante decreto, presta atenção, mediante decreto, compete ao presidente dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando, isso aqui é muito importante, compete ao presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e o funcionamento, tá, pessoal, da administração federal. Quando, pessoal? Quando não implicar em aumento de despesas, tá? Nem criação ou extinção de cargos públicos, pessoal, tá bem? Presta bem atenção, tá? Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de outros órgãos públicos, pessoal, tá bem?
quando implicar aumento de despesas, tá? Ou criação ou extinção de órgãos públicos, isso não compete ao presidente, tá? Mediante decreto dispor sobre isso, pessoal. Presta bem atenção. Olha só, compete também a ele, olha só, pessoal, mediante decreto dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, pessoal, tá bem? Então, quando tiver vago, pessoal, quando tiver vago um cargo público, ele pode, mediante decreto, extinguir a função ou o cargo público, tá bem? O que ele não pode, pessoal, tá? É criar um cargo público porque vai aumentar despesas, tá bem? Quem deve criar esse cargo pode ser o Congresso Nacional. Mas ele sozinho, mediante decreto, não pode criar um cargo público, pessoal, tá bem? Mediante lei complementar ou lei ordinária, já é outra conversa. Mas o que tem que saber é que, mediante decreto, não pode. Vamos seguir. Aqui tem um inciso muito importante. Compete privativamente ao presidente, pessoal, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. A pegadinha de prova é essa. Eles vão botar que compete ao presidente privativamente celebrar tratados e convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Senado Federal, pessoal. Não, pessoal. Quem vai dar o referendo, pessoal, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai dar o referendo, tá bem? Olha só, mais um inciso muito importante. Compete privativamente ao nosso presidente decretar o estado de defesa. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio, pessoal, tá bem? Compete a quem? Privativamente ao presidente decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Compete, pessoal, também privativamente ao presidente decretar e executar a intervenção federal. Então, compete ao presidente decretar e executar a intervenção federal, pessoal. Na prova, presta atenção, eles podem falar que compete ao Congresso Nacional decretar e ao presidente executar a intervenção federal. Não, compete tudo ao PR no caso da intervenção federal, presta atenção. Compete ao presidente decretar e executar a intervenção federal. Mais um artigo muito importante para ti. Olha só. Mais um inciso, pessoal, olha só. Compete privativamente ao presidente conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Como é que vai cair na prova? A letra filha da lei, pessoal, tá? Compete ao presidente privativamente conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário de audiência, tá bem? Dos órgãos instituídos por lei. Mais um artigo aqui, ó, mais um inciso bem cobrado em prova para as carreiras policiais. Compete privativamente a ele também exercer o comando supremo. Comando supremo das Forças Armadas, pessoal, tá bem? Compete a ele também nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, pessoal, tá bem? Além de nomear, compete ao presidente também, olha só, pessoal, compete ao presidente também privativamente promover seus oficiais generais e nomeá-los para órgãos que eles sejam privativos, pessoal. Presta atenção, ele vai exercer o comando supremo e vai promover seus oficiais generais, pessoal, tá bem? Compete também ao presidente privativamente declarar guerra, tá? No caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, pessoal, ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. Presta atenção, no caso de guerra, pessoal, no caso de guerra, tá? O presidente vai declarar guerra, só que o Congresso tem que autorizar que ele declare a guerra, pessoal, tá bem? O Congresso tem que autorizar que ele declare a guerra, tá bem, pessoal? Vamos seguir, olha só. Compete ele também declarar paz, tá? Autorizado com o referendo do Congresso Nacional. Compete a ele também celebrar paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional, pessoal, tá bem? O Congresso Nacional também tem que autorizar que o presidente privativamente celebre a paz, tá bem? Ou referende, tá? A paz, tá bem? Olha só, pessoal, bem cobrado em prova também. Olha só, compete privativamente ao nosso presidente, tá? Nos casos previstos em lei complementar, presta atenção que eles podem botar lei ordinária ou decreto, permitir, tá, por lei complementar, que forças estrangeiras, ou seja, o exército argentino ou uruguaio, transite pelo território nacional ou nele permaneça temporariamente, pessoal. Então, para um tanque militar das Forças Armadas Argentina ou Uruguaia transite pelo Brasil, pessoal, quem permite é o presidente da República, tá bem? Vamos seguir. Esse inciso também é bem importante, esses dois últimos.
prestar anualmente, olha aqui, prestar anualmente ao Congresso Nacional dentro de 60 dias, isso que cai em prova, pessoal, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Então, pessoal, em 2015, o presidente da República tem que prestar as contas referentes a 2014, pessoal, tá bem? Em até 60 dias, tá bem? Compete também privativamente ao presidente promover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei, pessoal. Promover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Veja que aqui não é na forma do decreto, aqui é na forma da lei. Olha só, este parágrafo único é bem cobrado em prova. O presidente da República poderá delegar, olha só, pessoal, aqui não vai ser o presidente em si, ele vai delegar as atribuições. Olha só, mencionadas no artigo 6º, tá? 12 e 25, pessoal. Para quem, pessoal? Para os ministros de Estado, tá bem? Ele pode delegar aquela função para o ministro de Estado, para um procurador-geral da República, para o procurador-geral da República ou para o advogado-geral da União, pessoal. Olha só, o ministro do Estado, o procurador-geral da República e o advogado da União, o que eles podem receber essa delegação, pessoal? Eles podem receber a delegação para promover e extinguir os cargos públicos federais, pessoal, tá bem? Por isso que está em vermelho. E também, pessoal, no caso do inciso 12, conceder indulto e commutar penas, tá? Os ministros de Estado também podem receber essa tarefa e também a tarefa de dispor mediante decreto sobre as alíneas A e B, tá? Podem ser delegados. Gostou desse slide, pessoal? Esse slide é só para os membros do canal, tá? Dei um abração para vocês, obrigado por contribuir com o canal. Olha só, vamos seguir. Meus caros, isso aqui é bem cobrado em prova. Fala dos crimes de responsabilidade do presidente da República. Aqui, a Constituição, no artigo 85, nos seus incisos, traz um rol, tá, de exemplos do que podem ser crimes de responsabilidade, tá bem? Olha só, pessoal, então vamos seguir. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, pessoal. Então, um ato que atente contra a Constituição Federal, que vai contra a Constituição Federal, pessoal, ele já pode ser considerado um crime de responsabilidade, pessoal, tá bem? Mas também, especialmente, contra a existência da União, pessoal, tá? Um crime contra a existência da União é um crime de responsabilidade do presidente da República. Também, olha só, especialmente, pessoal, também contra o exercício do poder legislativo, do poder executivo, do Ministério Público, pessoal, e dos poderes constitucionais, tá? Da União, das unidades da União. Então, o presidente da República ele não pode interferir no legislativo, pessoal. Não pode interferir no judiciário, pessoal. Ele não pode interferir no Ministério Público também. Interferência do presidente, pessoal, no exercício dos direitos políticos individuais e sociais, tá? Pode ser um ato que atente contra a segurança interna do país, um ato que atente contra a probidade administrativa, um ato que atente contra a lei orçamentária e um ato, pessoal, que atente contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, tá bem? Isso tudo é crime de responsabilidade, pessoal, tá bem? Isso aqui é decoreba, mas não é uma decoreba difícil, é uma decoreba bem curta, tá bem? Olha só, olha o que eu botei em prova. Uma pessoa perguntando pro professor, pessoal, o que cai na prova? Lágrimas, lógico, cai muita lágrimas. Mas isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui é muito importante mesmo. Eu sei que tudo que eu tô passando para vocês, eu tô dizendo que é importante. É porque eu fiz um resumo muito compacto do que cai para as carreiras policiais na parte do poder executivo, pessoal. Mas isso aqui cai pra caralho. Tá? Olha só, admitida acusação contra o presidente da República, olha só, admitida acusação contra o presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, olha só, pessoal, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns, pessoal. Ou seja, pessoal, nos crimes comuns, por exemplo, homicídio, admitida acusação por 2/3 das câmaras de deputados, ele será julgado pelo STF em caso de crime comum, pessoal. Mas, pessoal, no caso de crime de responsabilidade, pessoal, o presidente será julgado perante o Senado Federal, pessoal. Tá bem? Crime comum, tá? Crime comum, homicídio, roubo, latrocínio, tá? Ele será julgado, pessoal, Supremo Tribunal Federal. Mas, pessoal, no caso dos crimes de responsabilidade,
ele será julgado pelo Senado Federal, pessoal, tá bem? Quais são os crimes e responsabilidades? São aqueles que atentem contra a Constituição ou que atentem contra a existência da União ou todos esses incisos aqui, tá bem? Mas aqui tem mais coisa importante que cai em prova, meu caro, tem mais coisas. Olha só, o presidente da República ele fica suspenso das suas funções. Aqui fala da suspensão, meu caro. Quando que o presidente vai ficar suspenso das suas funções? Quando ele cometer um desses crimes, tá bem? Olha só, nas infrações penais comuns, ou seja, nos crimes comuns, ele vai ficar suspenso e proibido de fazer qualquer ato de presidência, pessoal. Quando, pessoal? Quando for recebida a denúncia ou queixa pelo STF, pessoal, tá bem? Foi feita a denúncia, foi feita a queixa, foi entregue para o Supremo Tribunal Federal, tá bem? Neste caso, pessoal, o presidente terá que ser imediatamente suspenso das suas funções presidenciais. E Yuri, e no caso dos crimes de responsabilidade? Quando que o presidente será suspenso das suas funções? Meu caro, nos crimes de responsabilidade é um pouquinho diferente. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal, pessoal. Nos crimes de responsabilidade, o Senado Federal instaurou um processo para investigar determinado crime de responsabilidade. Ele imediatamente será suspenso, tá bem? Já no crime comum, é quando for recebida a denúncia ou a queixa pelo STF, pessoal, tá bem? Isso aqui é tão importante também, pessoal. Olha só. Se decorrido o prazo de 180 dias, então, pessoal, passou o prazo de 180 dias, o julgamento não foi concluído ainda em 180 dias. Cessará o afastamento do presidente, tá? Sem prejuízo do prosseguimento do processo. Então, pessoal, você passou 180 dias após a instauração dos processos. O processo não foi concluído, pessoal. O que ocorre? O presidente volta a tomar posse dos seus cargos presidenciais e o processo segue rolando naturalmente, tá bem? Olha só, bem importante também e muito cobrado em prova esse parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, aqueles crimes comuns, o presidente não estará sujeito à prisão, pessoal. Então, enquanto não vier uma sentença, tá, condenatória nas infrações penais comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. O que significa, pessoal? Nas infrações penais comuns, o presidente da República ele não pode ser preso preventivamente, pessoal, tá bem? Ele não pode ser preso preventivamente nas infrações penais comuns enquanto não vier uma sentença condenatória final. Mas agora a gente tem um mas, porém, contudo, todavia. Olha esse parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O que significa que ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da sua função? Tu não concorda comigo que matar alguém não é um ato presidencial? Claro, matar alguém não é um ato presidencial e é uma infração penal comum, ou seja, ele só pode ser preso por esse ato quando acabar o seu término do mandato, pessoal. Depois disso ele pode, cana pra ele. Pessoal, espero de coração que tu deixe teu like, é muito importante pra mim. A gente se esforça ao máximo pra dar essa aula, também, pra editar depois e pra compartilhar. Então, compartilha essa aula pra mim nos grupos que tu puder. Comenta qualquer coisa aí e deixa teu like. Abração, valeu, tchau, tchau.